Maria Fumaça é um dos cartões postais mais conhecidos de São João del Rei e Tiradentes. Além de manter viva a história ferroviária da região, atrai perto de 100 mil passageiros por ano. Inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, a Maria Fumaça é a única locomotiva a vapor no mundo, com bitola de 76 milímetros, ainda em atividade e que transporta passageiros. O passeio de Maria Fumaça é realizado na antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, com extensão de 12 quilômetros entre São João del Rei e Tiradentes. É uma viagem que resgata o contexto histórico, ligando as estações de estilo londrino construídas no século XIX, passando por fazendas centenárias, margeando o Rio das Mortes, a Serra de São José, a Estrada Real e o trecho remanescente da Mata Atlântica. Aqui está o maior acervo de locomotivas a vapor Baldwins do mundo. Das 46 máquinas importadas da Filadélfia, no período de 1880 a 1919, foram preservadas 16 locomotivas, 4 delas ainda em perfeito estado de funcionamento. Todo este cuidado é graças ao prédio da Oficina de Manutenção de Locomotivas, construído na cidade de São João del Rei em 1882, um verdadeiro museu vivo da nossa história ferroviária. Minas Gerais, terra da Inconfidência Mineira, São João del Rei e Tiradentes, terras de Inconfidentes. Cidades históricas do ciclo do ouro, estão localizadas na região das vertentes. São João del Rei está a 180 quilômetros de Belo Horizonte pela BR-494, 340 quilômetros do Rio de Janeiro e 460 quilômetros de São Paulo pela BR-265. Abraçada pela Serra do Lenheiro e Serra de São José, São João del Rei está apenas a 15 quilômetros de Tiradentes. Separadas apenas pelo Rio das Mortes,
e ligadas por um ramal da antiga estrada de ferro oeste de Minas, São João del Rei e Tiradentes têm quase a mesma história. Ambas foram fundadas pelo paulista taubateano Tomé Portes del Rey no final do século XVII e tiveram o ouro como principal fator de desenvolvimento. O primeiro núcleo de povoamento foi às margens do Rio das Mortes, onde hoje situa-se o bairro de Matozinhos e a cidade de Santa Cruz de Minas. Ali, Tomé Portes construiu uma ponte para facilitar a passagem dos bandeirantes. O local ficou conhecido como Porto Real da Passagem. A primeira descoberta de ouro na região foi nas encostas da Serra de São José, por volta de 1702, onde estabeleceu-se o Arraial Santo Antônio, atual cidade de Tiradentes. Em 1705, encontraram grande quantidade de ouro nas proximidades da Serra do Lenheiro, onde estabeleceu-se um novo arraial. A partir daí, a cidade de Tiradentes ficou conhecida como Arraial Velho e São João del Rei, Arraial Novo. A extração do ouro no Arraial Novo foi mais intensa, propiciando um desenvolvimento mais acentuado que o Arraial Velho, tanto que, em 8 de dezembro de 1713, o Arraial Novo alcançou foros de vila, com o nome de São João del Rei, passando a ser sede da comarca do Rio das Mortes, com jurisdição em todo o sul de Minas. Somente em 1718, o Arraial Velho foi elevado à vila, com o nome de São José del Rei. O alferes Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, na fazenda do Pombal, e ainda menino, mudou-se para a vila de São José del Rei, onde criou raízes. No século XVIII, esta região se sobressaía pela sua importância econômica, cultural e política na história do Brasil, razão pela qual, dos 14 réus condenados pela Inconfidência Mineira, 9 eram dessa comarca. Entre eles, Alvarenga Peixoto, da vila de São João, Padre Toledo e Tiradentes, da vila de São José. São João del Rei foi elevada à categoria de cidade em 1838 e São José del Rei em 1860. No século XIX, o ouro já se tornara escasso, mas São João del Rei já havia adquirido o status de centro polarizador. Tanto que em 1881, Dom Pedro II inaugura em São João del Rei a estrada de ferro oeste de Minas, colocando a cidade na rota do desenvolvimento. Em 1889, São João del Rei quase virou a capital de Minas Gerais, quando o Congresso Mineiro decidiu por Belo Horizonte com apenas 2 votos de diferença. No início do século XX, São João del Rei participava da Revolução Industrial, construindo companhias industriais, grandes hospitais, como a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital das Mercês. Excelentes centros de ensino, como o Colégio Nossa Senhora das Dores e o Ginásio Santo Antônio. Como todo polo cultural que se preza, São João del Rei também tinha sua casa de espetáculo, o Belo Teatro Municipal, construído em 1893 e remodelado em 1924. Apesar de todos os esforços de ilustres são-joanenses para manter a cidade na vanguarda do progresso, São João del Rei foi perdendo a corrida para outros centros. Se foi difícil para São João del Rei acompanhar o progresso, mais difícil ainda foi para a cidade de São José del Rei. Apenas no final do século XIX, os republicanos redescobrem a esquecida terra de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Fazem uma visita cívica à casa do vigário Toledo, onde se tramou a Inconfidência Mineira. Mas foi o inflamado Silva Jardim que, de passagem por São José, sugere em seu discurso que o nome da cidade fosse trocado para o do herói em lugar de um rei português. Com a proclamação da República, por decreto do governo provisório do Estado, datado de 6 de dezembro de 1889,
recebe a cidade o atual nome de Tiradentes. Após longos anos de esquecimento, o conjunto arquitetônico da cidade foi tombado pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938, tendo sido, por isso, conservado quase intacto. Hoje, São João del Rei e Tiradentes formam um único polo turístico de grande beleza. A cada ano, aumenta o número de visitantes que aqui vêm se deliciar dos encantos que as duas cidades oferecem. Em São João del Rei, entre os vários atrativos turísticos, citamos o Museu Municipal Tomé Portes del Rei, na casa onde morou Bárbara Heliodora, no século XVIII. A majestosa igreja de São Francisco de Assis. Sua construção foi iniciada em 1774 pelo mestre Francisco de Lima Cerqueira. Magnífica obra de arte, não só pelo trabalho em pedra e madeira, como por seu risco original em linhas curvas e torres arredondadas, formando um conjunto harmonioso, exemplo singular do barroco mineiro. O memorial do ilustre são joanense e presidente Tancredo Neves. O belo edifício da prefeitura, construído em 1849 para abrigar o Senado da Câmara. A parte térrea, até 1925, era a cadeia pública. As duas pontes de pedra, localizadas sobre o córrego do Lenheiro, construídas em forma de arco abatido pelo mestre Francisco de Lima Cerqueira. A ponte municipal, popularmente conhecida como Ponte da Cadeia, foi construída em 1798 e a Ponte do Rosário em 1800. O chafariz da legalidade, construído em 1834, tendo ao fundo a Escola Estadual Maria Teresa, antiga casa de fundição da coroa portuguesa. O monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, tendo ao fundo a igreja de São Gonçalo. O antigo Hotel Oeste de Minas, construído para abrigar os visitantes que aqui chegavam de trem. Hoje, o prédio pertencente ao Regimento Tiradentes, onde mantém um museu da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Rua Santo Antônio, sinuosa, romântica e iluminada com seus lampiões, abriga a sede das bicentenárias orquestras Lira São Joanense e a Ribeiro Bastos. Ali temos a igreja de Santo Antônio, datada de 1764. A Igreja do Rosário, a mais antiga da cidade, iniciada em 1719, popularmente conhecida como a Igreja dos Pretos. Até 1936, ela tinha apenas uma torre. O Solar dos Neves,
de propriedade da família do presidente Tancredo Neves. O solar Dr. Lustosa, ilustre médico inventor da cera para dor de dentes usada no início do século. A segunda cadeia pública, construída em 1737, onde funcionou durante 113 anos, hoje abriga o Museu de Artes Sacras. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, iniciada em 1721, aqui se organizam as solenidades da mais tradicional Semana Santa da Igreja Católica Brasileira. A Igreja das Mercês, iniciada em 1751, todo ano sua escadaria vira palco para a encenação da crucificação de Jesus. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, iniciada em 1733, é outro exemplar da arquitetura barroca. Sua fachada é parecida com a fachada da Igreja de São Francisco de Assis. A casa mais antiga de São João del Rei, atual sede do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. A casa do comendador João Antônio da Silva Mourão, concluída em 1859, atual sede do Museu Regional. O Cristo Redentor, de onde se tem uma bela vista da cidade. A estação ferroviária da então Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881, passagem obrigatória dos visitantes que se encantam com este magnífico acervo. O Museu do Trem, a Rotunda, com suas locomotivas de plantão e um pitoresco passeio até a cidade de Tiradentes no trenzinho da Maria Fumaça, única de bitola estreita em funcionamento no mundo. Chegando à cidade de Tiradentes, o visitante se deslumbra com um cenário fantástico do século XVIII. É uma viagem ao passado. Entre as belezas de suas ruas e casarios, ainda pode-se apreciar os seguintes pontos turísticos. A ponte em duas arcadas romanas, construídas em pedras sobre o Ribeiro de Santo Antônio, em fins do século XVIII. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês, graciosa capela rococó, do final do século XVIII, pertencente à Irmandade dos Pretos Crioulos, ou seja, os pretos nascidos no Brasil. Largo das Forras, com seus bares e passeios de charretes. É o ponto de encontro da cidade. Igreja de São João Evangelista, concluída no século XIX, pertence à Irmandade dos Homens Pardos, ou Mulatos. Aqui está enterrado o compositor Manuel Dias de Oliveira. Casa do Inconfidente Padre Toledo. Construída no final do século XVIII, a casa tem 7 forros pintados. Foi um dos locais onde se conspirou, em 1789, a Inconfidência Mineira. Matriz de Santo Antônio, iniciada em 1710 e concluída em 1752, ano em que sua talha foi revestida de ouro. É um dos mais belos templos barrocos do Brasil. A igreja possui um belo órgão rococó trazido de Portugal. A atual fachada da igreja é de 1810. No adro, pode ser visto o relógio do sol, feito em 1785.
Santuário de Santíssima Trindade, datado de 1810. Houve anteriormente uma pequena capela neste mesmo local. Certamente, o alferes Tiradentes, devoto da Santíssima Trindade, aqui rezou e escolheu para a bandeira da nova nação o triângulo, símbolo da Santíssima Trindade. Casa da Câmara, belo exemplar da arquitetura do século XVIII. Nesta casa, reunia o Senado da Câmara desde 1718. Também chegou a funcionar como fórum. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída no século XVIII, traz a imagem de São Benedito em sua fachada. Também padroeiro da Irmandade dos Pretos Cativos ou Escravos. A cadeia pública, concluída em 1845, é um prédio sólido e austero, com janelas de pedras protegidas com pesadas grades. A encantadora imagem da capela de São Francisco de Paula, no alto da colina, de onde se tem uma boa vista do centro histórico de Tiradentes. Chafariz de São José, construído pela Câmara em 1749, é o mais belo chafariz de Minas. Guarda o chafariz na sua fachada barroca uma rara imagem de São José em terracota do século XVIII. A água que abastece o chafariz vem canalizada em aqueduto desde o Bosque da Mãe d'Água. Aliás, um dos passeios preferidos da população de Tiradentes é caminhar pelo Bosque da Mãe d'Água até a Matinha, seguindo o aqueduto de pedra que traz água até o chafariz. A região das vertentes é riquíssima em atrativos naturais, como cachoeiras, rios e montanhas. Um prato feito para os amantes da natureza. Venha conhecer de perto São João del Rei e Tiradentes. Venha caminhar pelas ruas da Inconfidência Mineira. Venha conspirar pela sua liberdade. Como dizia o ilustre são joanense Tancredo Neves, que devolveu a democracia à nação brasileira em 1985. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade.